A Bíblia diz no versículo de número 26, Jesus disse: eu o sou, eu quem falo contigo. Irmãos, a Bíblia diz no livro de João 4, ele vai aqui. João está narrando uma história qual aconteceu entre a Judéia e a Galileia, né? Ele estava descendo da Judéia para a Galileia. E a Bíblia vem dizer que agora Jesus, cansado e com fome, ele se assenta na beira do poço. E a Bíblia vai dizer que Jesus então está sentado ali, com sede, com fome, e os seus discípulos vão até a cidade comprar comida. A Bíblia diz que Jesus fica só. Porque, até falei para o Nercílio, nós estávamos vindo para a igreja, quantos milagres Jesus fez. E Pedro, Tiago e João, ele participava dos milagres de Jesus. Pedro, Tiago e João participou da transfiguração. Pedro, Tiago e João participou daquela menininha, filha de Jairo, ressuscitando. Mas Pedro, Tiago e João não participou aqui da salvação dessa mulher. Porque eles não iam entender o que Jesus estava fazendo. A Bíblia vem dizer que por algo que aconteceu na época de Jeroboão, os samaritanos não se comunicavam com os judeus. E essa mulher era samaritana. E essa mulher vem até o poço tirar água. E agora ela tem ali um impacto. Porque tem um homem judeu ali. Quem sabe ela pensou: eu estou vendo aquele homem ali, mas eu tiro a minha água e eu volto. E vida que segue. Eu não preciso falar com ele, ele não precisa falar comigo. O poço é público. Eu vou lá, tiro a minha água e eu vou voltar para minha casa. Mas a Bíblia vem dizer que então Jesus, ele dá a primeira palavra. Ele então pede um copo de água para a mulher. E a mulher então rebate: o senhor é samaritano, por que está falando comigo? Né? E ali começa um diálogo entre ele e essa mulher. Essa mulher, irmãos, eu comecei a pensar na vida dela. Essa mulher, ela não era uma mulher casada, com seus filhos, uma mulher honrada, vamos dizer assim. A Bíblia diz que ela já tinha 5 maridos, ela já teve 5 maridos, ela teve 5 homens. E o que ela estava, Jesus disse: esse também não é teu. Então a Bíblia vem nos dizer que essa mulher não era uma mulher que casou, que teve seus filhos, que tem seu esposo, uma mulher honrada, não. A Bíblia vai dizer que essa mulher era uma mulher promíscua, vamos dizer assim. E a Bíblia vai nos dizer que a hora que ela vai tirar água do poço, não é a hora que todas as mulheres iriam tirar água do poço. Ela vai meio-dia, ao sol escaldante, porque talvez ela já era uma pessoa rejeitada. Ela era uma pessoa ali que não podia se misturar com as mulheres honradas. E a Bíblia vem dizer que é com essa mulher que Jesus está falando. Jesus, ele despistou todos os seus discípulos para falar com uma mulher que não tinha honra diante da sociedade. E a Bíblia vem dizer que agora Jesus começa a ofertar a ela uma água que ela nunca tomou. E aqui Jesus vai revelar algo para ela tão interessante, irmãos, porque eu não vejo, aleluia, essa mulher indo ter um encontro com Jesus, mas eu vejo Jesus indo ter um encontro com essa mulher. Às vezes nós oramos tanto por pessoas, irmãos, convidamos para vir na presença de Deus, falamos da nossa vida, talvez queremos fazer as coisas com as nossas mãos, falar de um pregador, de um grande evento, mas não, fique tranquilo, que se Jesus escolheu, Ele mesmo vai até essa pessoa, aleluia, como Ele fez aqui. Ele tinha toda uma estratégia para chegar perto dessa mulher. Ainda que a sociedade olhava para ela e criticava, não dava nada, aleluia. Ainda que ela mesma poderia pensar
quem sou eu diante dessas outras mulheres que vão tirar água às 8 da manhã? Eu tenho mesmo que ir a meio-dia. É isso que eu mereço, porque eu não sou uma pessoa honrada. Mas interessante que eu não vejo Jesus às 8 da manhã, esperando aquele monte de mulher. Não, sabe por quê? Às vezes, irmãos, o pecado está corroendo tanta pessoa, que ele precisa que a pessoa, aleluia, chegue meio-dia, no horário de dificuldade, para que ele vai ao encontro da pessoa, aleluia. E ali, irmãos, ele começa a ter um grande diálogo com essa mulher, ele começa ali a se revelar para essa mulher, e ele começa a contar a história dessa mulher. Quando ele começa a tocar até mesmo nos pecados dessa mulher, a mulher, ela não se indigna, não, ela diz: é verdade, eu já tive 5 anos, o que eu estou não é meu, e eu sei muito bem disso. E a Bíblia vem dizer, aleluia, quando Jesus, ele pede para que ela busque o marido, ela fala: não tenho marido. Eu acho que ela pensa: não vou conseguir mentir para ele, não vou conseguir falar que aquele homem que está lá em casa é meu marido, porque ele não é. E Jesus falou assim: olha, tu usou uma verdade agora. Porque Jesus, irmãos, ele gosta de nós, é verdadeiro na presença dele. Porque Jesus não é como o homem, que nós temos que mentir para que ele goste de nós. Não. Jesus, ele conhece o nosso coração e entende. Muitas vezes nós estamos de carapuça, nós estamos de máscara. Nós estamos, irmãos, como, aleluia, falando uma coisa e dentro de nós é outra. Às vezes nós não estamos bem com o Senhor. George Miller dizia: não sai do seu quarto enquanto não estiver bem entre você e Deus. Eu digo: Deus, eu vou ter que ficar só dentro do quarto então. Como que vai estar bem entre você e Deus? Se você levanta, o primeiro pensamento já é pecaminoso. Misericórdia, Senhor. Mas ela não, ela usou de verdade, porque Jesus já conhecia o coração dela e já sabia que ali, a mulher do meio-dia no poço, a mulher que tinha 6 homens e que nenhum era o marido dela, ela via ali dentro do coração dela uma verdade, aleluia. E eu vim pregar nessa noite sobre uma verdade, sobre aquilo que está dentro do nosso coração, aleluia. Porque muitas vezes, irmãos, nós julgamos, não, nós olhamos e nós julgamos, porque não é crente, porque não é isso, porque não é aquilo. Imagina se Jesus tivesse feito isso com essa mulher. Não, ele olhou para ela e falou assim: aquela mulher vai ser uma missionária. Ele não olhou, aleluia, porque ele não é como os homens, ele não é como nós. Ele não está vendo, aleluia, nessa mulher, uma mulher promíscua, uma mulher que tem 6 homens. Não, ele está vendo uma missionária, uma mulher que precisa de um encontro, aleluia. Talvez, aleluia, aquela pessoa que você está orando precisa de um encontro com o Senhor, só isso, nada mais do que isso. Porque a Bíblia diz então que quando ele começa a se revelar para ela, a Bíblia diz que ela larga o cântaro e vai pregar para os discípulos, aleluia. E aí quando ele fala assim: eu sou o Messias, eu sou quem você está esperando. Sabe o que eu entendo, minhas irmãs? É que ela conhecia a palavra, ela conhecia que Cristo viria, mas ela não conhecia Jesus. Porque uma coisa é saber que Ele existe, outra coisa é ter Ele de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, na tristeza, na alegria, na saúde, na doença, no entusiasmo, no desânimo. Uma coisa é saber que Ele está lá no céu, outra coisa é saber que Ele está dentro de você. Uma coisa é saber, aleluia, que Ele é poderoso, outra coisa é saber que Ele controla a sua vida e que nada foge da mão dEle. Uma coisa é você saber que Ele, aleluia, fez você. Outra coisa é você saber, aleluia, que você é dEle, oh glórias. Uma coisa, aleluia, é buscar Ele. Outra coisa é saber que um dia Ele vem te buscar, glórias. Porque a Bíblia vai dizer que ela sabia quem era Jesus, mas não conhecia o poder dele.
não sabia, aleluia, o que ele era capaz. E Jesus, ele é interessante que então ela vai falar assim: Senhor, aonde devemos adorar? Porque uns diz que é lá em Jerusalém, outro diz que é em Samaria. Ele diz: olha, eu estou buscando os verdadeiros adoradores. Essa palavra é tão pregada, irmãos, é tão forte. E a quem ela foi revelada? A mulher do poço. A quem ela foi revelada? A mulher que ninguém dava nada. A mulher, aleluia, que estava em pecado, mas ele não viu o pecado dela. Ele viu a adoração dela, aleluia. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Eu fiquei pensando acerca da vida dessa mulher. Como ela deve ter sido julgada pelos homens. Como ela deve ter sido desprezada pelas mulheres. Quantas mulheres, aleluia, teve ciúmes dessa mulher? Porque ela era uma mulher talvez vulgar. Mas Deus estava olhando para a vida dela, aleluia. Enquanto julgava ela um homem mau, ele olhava e dizia: a verdade nela, a adoração nela, a renovo nela, eu vou encontrar ela, eu vou fazer dela um vaso para a minha honra. Aleluia, glória a Deus. Ele se revelou a ela: eu sou, eu quem falo convosco. Eu estou falando convosco. Quem é? É aquele que você está dizendo que vem. Glória a Deus. É aquele que você sabe que existe, mas não conhece. Aleluia. E o que acontece quando Jesus se revela a ela? A Bíblia diz que nisso chegam os seus discípulos. E o que acontece? A Bíblia vai dizer que ele se admira que ele estava falando com aquela mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que fala com ela? Eles sentiram unção. Eles sentiram o fardo dela caindo das costas. Aleluia. E a mulher o que faz? Nenhuma palavra. A Bíblia diz que o cântaro dela ficou ali. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde ver um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é esse o Cristo? Sabe, irmãos, eu fico pensando assim, quando Jesus ele faz uma obra na vida da mulher e do homem, porque essa mulher ela não tinha nenhum tipo de moral. Ela era uma mulher vulgar, uma mulher que tinha 6 homens. Assim, naquela época, irmãos, era terrível isso. Mas esses homens escutaram ela. Por que esses homens escutaram ela? Eu fiquei pensando. Porque eles viram nela, aleluia, a unção do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Eles tiveram vontade de escutar o que ela estava falando. Eles tiveram curiosidade do que ela está falando. E ela começou a contar: olha, vocês conhecem a minha vida. Vocês sabem da minha vida, vocês sabem. Mas ele não sabia. E ele contou tudo sobre mim. Ele é o Cristo. Ele é aquele que virá. Ele é o Salvador, aleluia. Ele é o Salvador. Por quê? Depois os homens, eles já diziam para ela assim: não é mais porque você falou dele, mas agora nós sabemos que ele é o Salvador do mundo. Ela deve ter começado a gritar ali: gente, eu encontrei Jesus. Gente, eu encontrei Jesus. Olha para mim, por favor. Me escutem o que eu vou falar. É verdade, ele é o Cristo. Ele me conhece, ele sabe da minha vida, ele sabe da minha tristeza, ele sabe o fardo que eu carregava. E ele diz que ele procura o verdadeiro adorador. E eu quero ser esse verdadeiro adorador. Aleluia. Oh, glórias. Ela foi lá, irmãos, simplesmente entre a Judéia e a Galileia havia uma mulher para encontrar com Jesus. Esse encontro já estava programado. Eu venho dizer para você nessa noite, aleluia, o encontro entre Jesus e aquele que você ora já está programado no céu. Na bagaçou, brecando.
irmão. Eu sempre digo para as pessoas: Jesus não mente. Se tiver escrito na Bíblia, vai acontecer, porque Ele não mente. Aleluia, glória a Deus. Às vezes o que está faltando é mais e mais ir buscar água no poço. Às vezes o que está faltando é mais pregar mais sobre Ele, aleluia. É mais dizer: encontrei o Salvador, e as pessoas ter sede de Jesus através da nossa fala. As pessoas quereriam encontrar esse Jesus a qual nos tirou do pecado, porque nós não éramos diferentes dessa mulher. Não éramos. Nós também tínhamos nossos pecados, nós também tínhamos as nossas culpas. Nós poderíamos não ter a situação dela, mas nós tínhamos outros pecados, irmãos, e Ele nos libertou, Ele nos tirou da lama, aleluia. Ele nos colocou aqui nessa casa de oração para adorar Ele, para exaltar, para dizer a Ele: aleluia, Tu és o Cristo, Salvador da minha alma. Glória a Deus. Aleluia. E Ele disse para ela: importa para mim é os que adoram. Aonde você vai adorar? Não sei. Importa para mim é o que adora em espírito e em verdade. Glória a Deus. Se é lá em Jerusalém, no templo de Salomão, ou se é aqui mesmo em Samaria, onde Jeroboão fez toda essa idolatria. Para mim o que importa é que você adore. Glória a Deus. E o que eu acho interessante na vida dessa mulher, irmãos, é que ela nem ligou para o passado dela. Ela encontrou Jesus, Ele disse para ela a vida dela, ela aceitou Jesus, largou o cântaro que simboliza o fardo, o pecado, e foi pregar, aleluia, Jesus. E eu gosto, irmãos, de pregar sobre mulheres que têm essa atitude. E eu me encanto quando eu leio a Bíblia e eu vejo a história de Ruth, porque Ruth era moabita. A Bíblia diz que ela casou, aleluia, com um dos filhos de Noemi, com Quilion. E a Bíblia vem dizer que agora Quilion morre, e morre também o Marlon, o irmão dele, o irmão do marido dela. E a Bíblia diz que Noemi já havia perdido seu marido, e ela decide voltar para a sua terra, para Belém, a terra do pão, aleluia. E a Bíblia vem dizer que agora Noemi vai se despedir das suas noras, e ela disse: olha, não posso te dar um filho, vocês não vão ter marido comigo, vocês podem ficar aí com vocês, na terra de vocês, com a família de vocês, com Deus de vocês, porque eu vou voltar para a minha terra. Mas a Ruth, ela também não se importou com o que as pessoas iriam dizer. Ela se agarrou a Noemi, porque ela entendeu que com crente daria muito melhor, aleluia, grudada na sua sogra. A sogra falava do Deus vivo, do Deus que abriu o mar. Ela falou: o quê? Eu vou ficar com essa mulher, aleluia. A Bíblia vai dizer que Ruth, então, ela disse para Noemi: se você for, eu vou com você. Aonde você dormir, eu durmo. O que você comer, eu como. E o Deus que você adorar será o meu Deus. Oh, glórias. Glória a Deus. Eu vejo também uma Ruth, uma moça que cresceu em Moabe. Ela tinha as suas raízes em Moabe, ela tinha a sua parentela ali, ou a sua mãe, o seu pai, a sua avó, a sua doutrina, a sua religiosidade com os moabitas ali. Mas ela largou tudo para trás, porque, aleluia, ela entendeu que com Noemi ela ia ter experiência nova, aleluia. Ela ia ter, aleluia, coisas novas na vida dela. Ah, irmãos, quando nós decidimos, aleluia, optar por Cristo, quando nós decidimos optar, aleluia, independente da circunstância, da situação, quando nós olhamos para Ele, Ele olha para nós, Ele muda a nossa história, Ele muda o nosso cativeiro, Ele muda a nossa vida financeira, Ele muda tudo, como Ele fez com a Ruth. A Ruth chega em Belém, logo se vem o
falou, você não vai casar não, Boaz, porque para você eu tenho uma Ruth, aleluia, preparadinha para você. Fica tranquilo que ela vai chegar no meu tempo, oh glória. Então, irmãos, eu sei, Deus tem preparado para a nossa vida, a nossa vitória já está garantida, aleluia. Glória a Deus. E a Bíblia vai dizer até que Boaz, irmãos, mas ali ele tinha, aleluia, um outro remidor. Boaz sabia que a Ruth e a Noemi tinham outro remidor, mas ele fez uma estratégia. Ele já disse para o remidor, se você quiser assumir a Ruth, tudo bem, ela é linda, mas vai ter que levar a Noemi junto. E quem que vai querer comprar esse pacote? Compra uma esposa e vem uma sogra. Oh, irmãos, aleluia. Mas era tudo uma estratégia de Deus, tudo uma estratégia do céu. Então, como essa mulher do poço, ela largou tudo, largou aquela casa, aquele pecado, entrou, aleluia, na vida das missões. A Ruth também não foi diferente, largou tudo para trás. E a Bíblia diz que é para nós largar tudo para trás, aleluia, e andar com Cristo, servir a Cristo, ser fiel a Cristo, aleluia, pedir conselho para Cristo. Oh, glória a Deus e aleluia. Rabagassúbria. Eu sinto Cristo nessa noite dizendo, deixa o passado para trás, larga o passado lá atrás, aleluia, porque se o inimigo te procurar lá atrás, eu já te perdoei, oh glórias. Nessa noite, sejamos destemidas como essa mulher do poço, sejamos fortes como essa Ruth, aleluia, e tantas outras mulheres. Como não falar de Abigail, aleluia, que deixou aquele homem, aquele troglodita lá e começou a fazer aquele monte de alimento para servir o exército de Davi. Oh glória a Deus, mulher sábia, irmãos, mulher que salvou a casa dela por conta da sua ousadia. E mulher tem que ser ousada mesmo, meus irmãos. Olha aí, se essa mulher falasse para Jesus, é mesmo, Jesus, é verdade. Ela olhou e falou assim, o que? Ele está me perdoando, eu não vou olhar para o meu pecado para trás, eu vou seguir em frente, é para frente que se anda. E a Ruth, eu não vou ficar lá com a minha mãe e meu pai não, porque eu estou achando que com a Noemi vai dar mais certo. Deus dela tem coisa boa para mim, eu vou ficar perto dessa mulher. Aleluia. É tão bom, né, irmão, servir a Deus, saber que Ele está cuidando de nós, Glória a cuidando da Deus, nossa aleluia. casa, suprindo as nossas necessidades, trazendo, aleluia, tudo aquilo que nós precisamos para que o nome dele seja glorificado. Que nós sejamos como essa mulher, que nós sejamos como Ruth, que nós sejamos também como Noemi. A Noemi também teve um papel muito importante na vida da Ruth. E a Bíblia diz que Ruth só tem um filho, só um. E ele chama Obed. Obed tem um filho. Quem é o filho de Obed? É Jessé. Mas Jessé tem vários filhos. E um dos filhos dele chama Davi, oh glórias, o escolhido de Deus. E Davi não é filho da mulher dele. Davi é um filho de um caso de Jessé. E a Bíblia diz que por isso ele era rejeitado. Mas não tem problema, o Deus dos rejeitados está aqui nessa noite. Aleluia, da mesma maneira que ele escolheu essa mulher para pregar a sua palavra, ele escolheu o Davizinho lá no campo, que ficava com o pior serviço, mas estava com a sua harpa, louvando e adorando Deus, aleluia. Oh glórias, se coloque de pé nessa noite. Eu sei que às vezes você entrou aqui com o seu coração partido. Mas o Deus que muda a história, Ele está te contemplando. Aleluia, Deus. O Deus que trabalhou, aleluia, e está trabalhando até hoje. Porque Jesus disse, eu trabalho e meu Pai também trabalha. Ele está trabalhando em nossas vidas. E às vezes você pensa assim, para mim não tem jeito. Para mim vai ser
é assim, aleluia, mas o Senhor diz, Fernanda, que Deus tem coisa nova para a sua vida. Glória a Deus. Darabaga Oh, sobrecandaramanabas. Deus tremendo, No aleluia. tempo do Senhor, Ele vai fazer uma coisa extraordinária. Deus tremendo, Alabastou, aleluia. clamaçou, Poderoso Senhor. Deus diz para você, Caleb, se prepara. Bíblia, Bíblia, Bíblia. Porque você escolhe desde o ventre. Rabagaçúbrias. Deus vai te honrar. Oh, aleluia. Glória a Deus. Nabagaçore, mandarábias. Oh, meu Deus. O inimigo tem tentado contra a sua vida. Mas aquele que cuida de você não dorme. Pode ficar tranquilo. Jesus está na casa. Glória a Deus. Jesus está na casa. Ele tem Oh, água Deus viva para tremendo, nos dar. aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Nabagaçore, mandarabagasse. O Senhor está aqui, aleluia, conosco. Há uma nuvem de glória nesse lugar. Aleluia. A mão do Senhor não está encolhida, não está. O Senhor está dizendo que muitos não estão entendendo, mas é só para confiar. Confia no seu Deus, aleluia. Ele trabalha de todas as maneiras. Ele está fazendo vasos. Ele está moldando vasos. Aleluia, Jesus. Jesus, fala aos nossos corações. Fala aos nossos corações. Aleluia. Oh, derrace, oh, lamanagasse. Derrama, Senhor, a unção. Derrama o renovo. Derrama, Glória a derrama, Deus, derrama. aleluia, Jesus. Derrama da sua graça, Oh, Senhor. Deus de vida, Porque nós estamos habitados no esconderijo do Altíssimo. Oh, aleluia, nós estamos habitados. Nós não estamos aqui visitando esse esconderijo, nós estamos habitados. E aquele que habita pode descansar. Oh, glória! Xarabaragas! Oh, decamaragas! Sarabaragas! aleluia. Oh, meu Oh, Deus! Deus de vida, É aleluia. noite de vitória, é noite de renovo. Deus de poder. É noite de ai, buscar a face daquele que está vivo, aleluia. Do imutável, ele não muda, ele não muda, ele não muda. Oh, meu Deus, obrigada, Jesus. Obrigada pela sua presença. Obrigada, Deus, por essa palavra. Obrigada por nos lembrar, Senhor, de onde o Senhor nos tirou, para nós sermos cada dia mais crente, mais fiel ao Senhor. Que a mão do Senhor esteja na nossa vida, Senhor. Faz uma grande obra. Derei, estou, calamaga, subricandaramanagacia. Oh, meu Deus, muito obrigada por essa noite, Senhor. Eu agradeço ao Senhor por essa grande oportunidade. Vamos para o nosso Jesus.